Muito bem. Bom, eu queria vos dar nota do seguinte sobre estas alterações, que é o seguinte. Em bom rigor, nós podemos resumir estas alterações, esta simplificação que o legislador anuncia, em termos de pertinência aos sumarianos mais pertinentes, no seguinte: passamos a ter um regime, temos aqui exposto, de deferimento tácito para tudo. Bom, enfim, vale o que vale. Honestamente, é algo que nós achamos que complica mais do que simplifica. Deferimento tácito, por exemplo, ao nível do pedido de informação prévia, já existia o regime, já era o de deferimento tácito, e não vejo propriamente alguém querer escudar-se num PIP tacitamente deferido. O mesmo vai passar com os licenciamentos, com as comunicações prévias. Dificilmente a banca aceitará um deferimento tácito de uma licença para financiar, até porque a consequência desse deferimento tácito, se for um ato ilegal, que viola norma urbanística, é nulidade e, portanto, de nada serve ter um ato tacitamente deferido se esse ato depois é ilegal. Enfim. Deixa-me dar só este apontamento, Rui, se me permites. E há outra questão, isto pode ter até o efeito perverso do município querer indeferir dentro do prazo, para garantir que não há deferimento tácito, e não deixar de alguma forma ultrapassar o prazo por falta de análise do que tem em mãos, não é? Pode ter este efeito perverso, em vez de simplificar, na verdade, pode até onerar o processo e impedir a sua boa conclusão. Exatamente. Portanto, aqui, e falando sempre de simplificação e agilização, enfim, não sei bem que vantagem enorme é que este regime trará. Depois, ao nível das obras isentas de controle prévio, o artigo 6, que já está em vigor na sua versão alterada desde o dia 1 de janeiro, nós temos uma norma realmente muito curiosa. Ela vem falar que eu posso até fazer um acrescento de um piso no imóvel, desde que não aumente a altura da fachada, e posso fazê-lo isento de controle prévio. Desde que depois tenham um técnico que assumam ter responsabilidade. Bom, aqui, e quanto a isto, eu percebo que depois se justifique o aditamento do novo artigo 80A, que não falamos aqui, mas que é um artigo nos termos do qual as obras isentas de controle prévio agora passam a ter que ser comunicadas à Câmara. Não vamos confundir isto com comunicação prévia. É uma simples informação à Câmara de que eu, nos próximos 5 dias, o diploma dá um prazo de 5 dias, irei iniciar obra. Para iniciar, para comunicar o início de obra, até porque tendencialmente este regime transfere muito a prioridade dos municípios do controle prévio para a fiscalização. E, portanto, aqui há realmente esta relevância de termos a Câmara informada para depois poder fiscalizar, se assim o entender. Bom, aqui, mais uma vez, percebo esse tratamento do artigo 80A, mas vem colocar, reparem, ao abrigo de uma simplificação, vem colocar complexidade também. Porque, efetivamente, vem passar a prever uma informação prévia para todas. Uma informação prévia é um conceito determinado. Uma informação à Câmara, ou seja, o dever de informar a Câmara do início de obras, para um tipo de obras que, hoje em dia, não tinham que ser informadas. Uma outra, agora, passando para vantagens, há a vantagem, efetivamente, atualmente as licenças de construção têm que ser emitidas com a licença de ocupação de via pública. É uma grande vantagem deste novo regime. Elas são concomitantes uma à outra. A prorrogação das licenças de construção deixam de ter limite na lei. Vimos isso há pouco, uma grande vantagem também. O fim dos tipos, os tipos eram figuras que estavam tão fora do seu tempo que ainda hoje as pessoas confundem o título que polariza uma licença é um alvará, não é a licença. Ainda se usava muito a expressão licença a pagamento. A licença já foi emitida e estava a pagamento para a obtenção do alvará. É, portanto, que o fim dos alvarás vem realmente produzir uma alteração profunda no nosso dia-a-dia e, portanto, não esquecendo que atualmente os prazos para obra começam da licença de pagamento de taxas e, portanto, aqui também há uma alteração prática que eu diria que é muito relevante e que não podemos descurar. O fim do policiamento em municípios como Lisboa
pode provocar problemas. No Lisboa, o policiamento era, por grande parte das obras, obrigam a um OVP que ocupa total ou parcialmente via pública, e depois havia um problema. Portanto, vocês reparem, esta realidade que nós tínhamos, e que ainda temos, porque estamos a falar de normas que entraram em vigor só em 4 de março, neste caso, a realidade que nós hoje temos, a licença de construção é emitida, e depois ficamos à espera da licença de ocupação de via pública, e depois, muitas vezes, fica-se à espera da disponibilidade de polícia, porque em Lisboa, por exemplo, era um fenómeno frequente não haver polícia disponível e termos a Câmara a exigir esse mesmo policiamento. E sucedia, não raras vezes, que uma licença de construção, com o seu respectivo prazo, e recordem-se, com limitação de produção, começava a contar o prazo dessa licença de construção, mas o promotor não podia iniciar a obra porque não tinha a licença de ocupação via pública, depois tinha a licença de ocupação via pública. Não tinha o respectivo policiamento que a Câmara lhe exigia. Enfim, realmente aqui creio que andámos bem e andámos num sentido correto. Eu tenho visto, tem entrado aqui no chat várias perguntas, não sei se... Vamos colocar aqui, vamos partilhar aqui algumas questões e pretender responder da forma mais célere possível para conseguirmos aproveitar o nosso tempo. Começo aqui por colocar a questão da senhora Dona Paula Martins. Em construções novas para as quais seja dispensada a antiga licença de construção, também vão deixar de existir as licenças de utilização e ficha técnica de habitação. Nesse sentido, quais são os documentos que os bancos passarão a exigir para os financiamentos bancários? Esta confusão, nós há pouco tentámos abordá-la, realmente o problema dos mídia terem passado uma ideia que claramente é real sobre as alterações que estão aqui a serem feitas. Bom, a licença de construção, a licença, nos casos em que há dispensa de construção, e conforme o João da Mata há pouco estava aqui a ilustrar, passou a haver um regime de comunicação prévia, chamamos de comunicação prévia com prazo, para efeitos de emissão de autorização de utilização. Portanto, nesses casos tem que existir esse documento, e eu recordo que o legislador também fez aqui também aprovou uma norma que vem dizer que em todas as situações onde se leia licença ou alvará de utilização, passa a ler-se comprovativo do pagamento de taxas pela utilização. E, portanto, eu diria que o que os bancos vão passar a exigir é esse documento, juntamente com o termo de responsabilidade do técnico, que para todas as novas utilizações, a partir de 4 de março, seja em obras sujeitas a licenciamento, seja em obras não sujeitas a licenciamento, passa sempre a ser obrigatório. Portanto, eu diria que estes são os papéis que o banco vai passar a exigir. Depois, e retomando também um ponto que já tínhamos referido, porque também está aqui questionado, que é sobre a ficha técnica de habitação. E realmente este é o problema. Está-se a passar esta ideia de que a ficha técnica de habitação deixou de ser obrigatória. A única coisa que o legislador fez foi revogou o artigo 9, só cá em erro, deste diploma de 2004, que exige a ficha técnica de habitação, e ao revogar essa norma, ela apenas e só deixou de ser obrigatório exibir a ficha técnica de habitação para os casos ou seja, para a outorga da escritura. A ficha técnica de habitação, isto é um ponto, temos que ser claros quanto a isso, continua a ser obrigatória e o diploma continua a exigi-la. Portanto, não há aqui qualquer alteração quanto à obrigatoriedade da ficha técnica de habitação e certamente estou convicto que os bancos vão continuar a exigir ficha técnica de habitação. Vamos avançar aqui para a questão colocada pela senhora Dona Sara Trindade. De que forma é que as câmaras ou as entidades reguladoras irão atuar para não haver compras de imóveis ilegais, sendo que o negócio sem mediação não há parte responsabilizada? Será então o comprador o lesado, visto poder fazer obras que poderão ser embargadas? Tem aqui muita coisa. Pronto. Aqui eu diria que vamos separar. A grande questão que trouxemos hoje é realmente quando há a intervenção do técnico, quando, nomeadamente, seja advogado, ou quando há a intervenção do mediador. Nós estamos perante, há aqui a possibilidade de haver vários intervenientes, solicitadores e advogados. Esses são técnicos que têm
a sua própria responsabilidade na análise, e depois temos também os mediadores, que têm uma responsabilização por via legal. Efetivamente, a forma é nenhuma. E como a forma, ou seja, a forma como é que câmaras e entidades reguladoras irão atuar para compras de imóveis ilegais, não irão atuar. Foi o exemplo que eu dei há pouco. Nós passámos de uma visão paternalista do negócio jurídico imobiliário, o exemplo do 80 ao 8, para uma visão de autorresponsabilização no negócio imobiliário. Ou seja, quando não há aqui intervenientes que tenham deveres legais ou profissionais expressamente estabelecidos de auxílio destes compradores, bom, o vendedor é obrigado a informar de tudo o que ele sabe, é obrigado a entregar toda a documentação que tem, e o comprador também tem o seu dever de se acautelar e conhecer. E aí, então, depois será sempre uma questão de prova sobre se o vendedor utilizou de alguma forma de ardil ou de alguma forma de algum mecanismo que possa ter levado em louro o comprador, porque até pode constituir crime no limite, ou não. Aí a responsabilidade poderá estar de um lado ou do outro, mas em bom rigor, o que eu noto é que as entidades não vão fazer nenhuma atuação para não haver compras de imóveis ilegais, porque a compra do imóvel ilegal passou a ser permitida nos termos da lei. Temos, e realço novamente, e reitero o que já disse, temos a considerar o seguinte: quando estamos perante um imóvel de natureza clandestina, nós estamos a fazer muito mais do que simplesmente um negócio de transmissão do imóvel. Nós estamos também a transmitir o risco e a responsabilidade por tudo o que depois os municípios possam fazer a seguir, nomeadamente ao nível de aplicação de medidas de tutela da legalidade urbanística. A mais gravosa, como saberão, é a própria ordem de demolição, e ao nível de processo contraordenacional. E mais, reparem que se estivermos a falar de uma construção ilegal inserida, por exemplo, em área de REN ou em área de REN, desde 2011 ou 2012, que isso nem sequer é punido a título de contraordenação. Estamos a falar da prática de um crime urbanístico, previsto atualmente no Código Penal. Avançando aqui para a questão do Sr. Luís Galante, na vossa opinião, qual o objetivo do Governo ao fazer esta alteração legislativa? O objetivo do Governo, e eu não questiono a bondade que existiu da parte do legislador em fazer esta alteração. A bondade está lá, e também realçámos alguns dos pontos favoráveis e positivos de tudo isto. Efetivamente, um dos grandes obstáculos ao investimento estrangeiro em Portugal, um dos grandes obstáculos que ainda existe, é efetivamente a burocracia, a complexidade do nosso sistema de licenciamento e alguns dos obstáculos que realmente o nosso legislador ainda mantinha numa visão às vezes excessivamente paternalista em relação àquilo que é a liberdade dos cidadãos. Eu creio que os princípios que estão subjacentes a esta vontade estão todos eles absolutamente corretos, mas creio que o legislador também olvidou algumas coisas. Uma delas é que o facto dos negócios imobiliários de grande volume provavelmente até saírem bastante beneficiados com as coisas boas desta lei e nada prejudicados, ou muito pouco prejudicados, com as coisas menos boas destas alterações legislativas, em bom rigor, esses negócios, em volume de negócios que representam uma grande percentagem do negócio imobiliário em Portugal, em número de transações, se calhar não representam assim uma percentagem tão elevada. E creio que o legislador aqui pode-se ter equivocado, porque efetivamente nós temos que olhar para o país como um todo. Temos que olhar para todos os nossos cidadãos e, se calhar, e daí eu também ter falado da responsabilização de mediadores, de advogados, de todos os intervenientes nos atos preparatórios para a concretização de um contrato, porque efetivamente os cidadãos ficam mais desprotegidos com estas alterações legislativas do que estavam, o cidadão comum, do que estavam anteriormente. A intenção é clara, é desburocratizar. Agora o legislador também tem que compreender uma coisa: às vezes não é alterando a lei que se consegue fazê-lo, muitas vezes temos que apostar em mais recursos, temos que apostar em melhores recursos, em mais formação dos técnicos municipais, que se calhar já também ajudaria a agilizar alguns processos, e acima de tudo na agilização dos nossos tribunais, porque nós mantemos aqui este artigo 111
no slide que está a ser exibido, mas eu realço o seguinte. O regime anteriormente, no que diz respeito ao licenciamento, permitia o deferimento tácito se o particular primeiro recorresse ao tribunal para intimação judicial para a decisão por parte do município que estivesse em falta. Todo o sistema funcionaria muitíssimo bem se tivéssemos os tribunais a decidir isto num mês. E aí o município decidiria ou não decidiria, e aí operaria também esse mesmo deferimento. Agora, reparem, o regime, em tese, era um regime melhor, o regime anterior, na prática, esbarrava efetivamente na falta de celeridade que os tribunais, em particular, e com relevância para o que estamos aqui a falar, os tribunais administrativos têm em Portugal. Deixa-me só dar aqui nota que este diploma também tem uma preocupação relevante no que diz respeito à habitação disponível e aos custos acessíveis, criando solos mais disponíveis e acessíveis para a habitação. Também é uma das preocupações deste diploma. Vou avançar aqui para a próxima questão, colocada pela Sra. Dona Maria Fonseca. Deixa de ser necessário alterar a escritura de propriedade horizontal? Não deixa, não é isso que resulta do artigo 1422b. A questão é que o condómino sozinho consegue fazê-lo. Esse é que é o tema. Portanto, tem um regime simplificado quando é para alteração de uso não habitacional para habitacional, tem um regime simplificado para atingirmos este resultado. A questão colocada pela Sra. Dona Sara Santos. Se neste novo contexto e de forma a estarmos protegidos, quais deverão ser os nossos procedimentos? De que forma poderemos competir com os negócios sem a nossa intervenção? Certo. Bom, eu percebo, porque realmente negócio sem vossa intervenção, ninguém tem que alertar ninguém, quer dizer, mas não há um dever legal específico, profissional, da alerta, não há um terceiro a ter que alertar, sem prejuízo de se houverem outros intervenientes, já falei, prestadores, advogados, etc., haver esse dever à mesma. Não, eu creio que não há nenhuma alteração ao nível daquilo que são, na minha opinião, os deveres específicos dos mediadores. E, portanto, o que os mediadores têm que fazer é o que vinham fazendo até agora. Portanto, quando recebem um imóvel para comercializar da parte de um vendedor, pedir toda a documentação disponível, verificar essa documentação, a documentação continua a ser igual, ficha técnica, no caso do imóvel já construído e em utilização, ficha técnica de habitação, autorização de utilização, ou, se for a partir de 4 de março, se for um imóvel novo, ou cuja obra termina a partir de 4 de março, o comprovativo do pagamento da taxa para início de utilização, caderneta predial, certidão de registro predial, confirmar se as áreas batem certo, confirmar se aquela utilização corresponde à utilização do imóvel e, a partir do momento que confirmem e verifiquem, e este é que é o ponto que não é novidade em termos de obrigação, a obrigação já existia, informar sempre o comprador que aquele imóvel não dispõe do título respectivo necessário. Portanto, aí estaremos sempre a fazer a compra e venda de um imóvel clandestino, de um imóvel não legal. O que é que devem também fazer? Ou talvez informar o comprador que deve munir-se, se ainda assim tiver interesse em adquirir, deve munir-se dos necessários assessores para verificar a situação e em que riscos é o mesmo corre. Mas eu queria deixar essa nota. Não estamos aqui, nós não afirmamos que há um novo dever para os mediadores. O dever já existia. Este dever, este itinerário de obter toda esta documentação e de informar, ele já existia. A grande diferença, e aqui sim é que é uma diferença de grande paradigma, é como a seguir existia um outro interveniente com dever legal de verificação desse título, se o mediador falhasse na sua análise, ou se o mediador simplesmente nem sequer pedisse essa licença, e se depois isto operasse uma compra e venda à mesma, o mediador podia sempre defender, dizendo, bom, por acaso não deu quanto, mas também tive confiado que o notário verificasse ele. E depois como? O lesado é que tem que fazer prova de tudo. Era sempre muito difícil ao lesado provar que tinha sido o mediador, o causador do seu prejuízo, com a sua omissão. Porque a seguir a ele houve outro agente que omitiu e esse agente tinha um dever especialmente reforçado. Como esse agente deixou de existir, ou seja, o notário deixou de ter esse dever, bom, então em muitos casos isto vai passar a ser o mediador, o último ente
a tomar a ter essa intervenção. Daí estarmos a referir que a obrigação não é nova, é uma obrigação que consta da Lei da Mediação Imobiliária, desde 2013, mas hoje tem que haver uma especial atenção na reunião dos elementos, na análise dos elementos e na informação aos potenciais destinatários. Portanto, eu estou agora aqui só a dar um exemplo da mediação na posição em que o mediador é contratado pelo vendedor, mas aí ainda assim tem que haver uma informação clara ao destinatário, nos casos em que aceitarem esse tipo de transação. Vamos avançar para a questão do Sr. Dona Maria João Falcão. Se passa a ser possível alterar o uso de frações para fins de estacionamento coberto e fechado, garagem, para uso habitacional, sem ter em consideração o parecer dos restantes condóminos? Não, aqui é absolutamente igual, não há nenhuma alteração. Ou seja, passa a haver um novo artigo 1422b, mas não há nenhuma alteração ao artigo 1422. Isto continua a ser objeto de um pedido ou de uma Assembleia de Condóminos em que tem que ser decidido com uma maioria de 2/3, e como estamos a falar de lugares de estacionamento, ainda é preciso notar o seguinte: se estivermos a falar de lugares de estacionamento obrigatórios, no momento em que o imóvel foi construído, esses lugares de estacionamento obrigatórios nem nunca poderão deixar de existir, sob pena de estarmos perante uma nulidade urbanística. Muito bem. Outra questão colocada pela Sra. Dona Marta Pereira é que tem a ver com a aplicação aqui da lei no tempo, se os procedimentos urbanísticos ou pedidos de licenciamento que tenham dado entrada nas câmaras municipais em momento prévio à entrada em vigor da lei 10/2024 vão seguir o procedimento da lei anterior ou da lei 2024. Faço referência aqui ao artigo 23 do Decreto-Lei 10/2024, que refere que as alterações promovidas pelo presente Decreto-Lei se aplicam aos procedimentos iniciados antes da entrada em vigor e que se encontram pendentes, com exceção apenas da questão do deferimento tácito. É o único tema que penso que fica falando. Este tema é muito interessante, porque, como devem compreender, nós hoje estamos no dia 22 de fevereiro de 2024, nós, no nosso acompanhamento de alguns procedimentos junto de alguns clientes, temos verificado uma coisa: já se sente que alguns municípios, em alguns casos, têm pedido mais elementos, têm feito pequenas notificações menos relevantes, de pedidos de elementos e outras coisas. Para quê? Para arranjarem forma da utilização ir para lá, ou o pedido de utilização ir para lá do dia 4 de março. Isto para quê? Porque o regime será muito mais simplificado, é um simples termo de responsabilidade do técnico, dá entrada no respectivo site do município, nos municípios que já estiverem com plataforma eletrónica a funcionar, e automaticamente, no dia seguinte, o imóvel pode ser utilizado, o município depois emite taxas, e efetivamente essa utilização passa a estar permitida, para isto dar realmente menos trabalho, e é um procedimento muito mais simplificado para os municípios. Essa realidade também já existe. Eu vi também ali mais uma questão, é pertinente, que é se nos negócios em particular continua a ser exigida a ficha técnica de habitação. A ficha técnica de habitação, ela continua a ser obrigatória. O comprador deve sempre requerê-la, pelo menos de imóveis após 2004, o comprador deve sempre requerê-la nas suas respectivas aquisições. Outra questão colocada pela Sra. Dona Sandra Jacinto: no caso da licença de construção de um imóvel que está em construção, fase de acabamentos de exterior, expirar e ultrapassado o prazo de renovação, o que é que impossibilita a sua renovação? Com estas alterações nas leis e artigos referidos neste webinar, é possível que a Câmara Municipal atribua a licença de utilização com este modo simplex? Bom, a questão aqui, isto aqui tem que acontecer um conjunto de coisas, não é? Tem que o prazo ser expirado, depois tem que se expirar o prazo da renovação, pelo que eu percebo, a pergunta é esta. Bom, aqui eu não creio que haja alteração que a gente possa aplicar o simplex. O que pode suceder é analisar o caso em concreto, verificar se ainda está sujeito a licenciamento. Se estiver sujeito a licenciamento, a mim não me parece que se possa ir diretamente para a licença de utilização, até porque a lei
tinha e mantém esse regime, que é um regime aplicável a este tipo de situações, que é a licença especial do artigo 88, que é a licença especial para obras inacabadas. Outra questão colocada pela senhora Dona Cláudia Marques diz que, como último responsável pela verificação da existência do título urbanístico, poderíamos promover um imóvel de destino, se estiver claro na descrição que não tem licença de utilização. Ficamos desta forma desresponsabilizados perante o cliente comprador? Bom, quanto à desresponsabilização, o dever de informação está cumprido. E isso aí não temos qualquer questão. Agora, a comercialização deste tipo de imóvel tem sempre um risco maior associado e, portanto, eu diria mais importante do eu não queria que a nossa resposta motivasse que efetivamente isto fosse logo deduzido que há uma responsabilização automática. A responsabilização não é automática. Portanto, o nível de informação que tem que ser dado, na nossa opinião, deve ser o máximo possível e aí sim haverá essa responsabilização da parte do mediador, porque o mediador não me parece estar impedido. O que eu recomendo para este tipo de situações é um afastamento claro de todos os elementos de preparação dos atos contratuais. Aí sim, parece-me que deve haver esse cuidado que, neste tipo de situações, uma coisa é promover, uma coisa é divulgar o imóvel no mercado, coisa diferente é estar a acompanhar os atos necessários e preparatórios para a concretização do negócio, porque aí parece-me que existirão sempre, mesmo com estes disclaimers de responsabilidade, parece-me que existirá sempre algum risco. Temos aqui mais duas ou três questões. Eu pedi aos participantes que ainda não enviaram o endereço de e-mail e que pretendem receber depois os nossos slides que o façam, porque não faltará muito tempo para encerrarmos depois o webinar. A questão colocada, avançamos então para a questão colocada pelo Sr. Rodrigo Rangel: o que se torna soberano, o Simplex ou o Código Civil? Bom, o Simplex é um diploma legal que tem cerca de 20 e poucas normas próprias dessa própria lei, entre as quais algumas dessas normas são normas que alteram normas do Código Civil. E, portanto, depois o que vamos aplicar sempre ao Código Civil, se existir um conflito, que nós não identificamos nenhum entre o Simplex e o Código Civil, entre alguma norma do Simplex e o Código Civil, bom, então aí é um problema de interpretação jurídica. Não estou a ver em que caso é que isso se passa. Aqui é um diploma que altera o Código Civil. A questão colocada pela senhora Dona Mónica Lobato: num terreno rústico fora da área protegida passa a ser possível a construção para habitação própria permanente? Essa questão é bastante interessante, porque resulta não só pelo Simplex, mas também pelo conjunto de outras realidades. Bom, em primeiro lugar, não há um impedimento absoluto de construção em solo rústico. Isto é o primeiro ponto que temos que desmistificar e temos que ir desmistificando. Isto não tem nada a ver com o Simplex, já era assim anteriormente, pura e simplesmente a construção em solo rústico é excepcional. É esta que é a grande questão. Mas mesmo, por exemplo, até em solo de reserva agrícola nacional, portanto, em solo com uma condicionante, verificados determinados requisitos, é possível haver construção, e a lei prevê determinado tipo de construção, nomeadamente para a habitação própria e permanente, em área de rama, do agricultor que deseja desenvolver uma unidade de exploração agrícola. Naturalmente, estamos a falar depois de exigências de área elevadas, porque é uma forma de combate à dispersão territorial. A ideia é que essa dispersão territorial não exista. A ideia é que o solo rústico seja utilizado para os seus fins respectivos, mas por vezes, mesmo para os seus fins respectivos, nomeadamente agrícola, é necessário fazer construções em solo rústico. Portanto, é preciso também desmistificar esta ideia de que há uma condição absoluta de construção em solo rústico. Ela não existe, ela é apenas e só sempre muito dificultada. Só há um caso, e agora respondendo ao nível do Simplex, eu só vislumbro aqui um caso que também referimos, onde pode haver a aplicação de alguma norma Simplex para esta situação, que é não existindo, esse solo não estando em área de REN, esse solo não estando em área de REN, sendo solo rústico contíguo com zona urbana, efetivamente o legislador, nos artigos 72A, o 72B é aplicável só em imóveis de propriedade pública, mas no artigo 72A passou a prever um regime simplificado
de reclassificação do solo, e aí o solo reclassifica como urbano e passa a poder ser feita a construção. Mas aí já não estamos a falar de habitação própria e permanente, estamos a falar que tem que estar inserido em estratégia local de habitação, em Carta Municipal de Habitação, e, portanto, ainda que seja possível a habitação, não é simplesmente, não nos parece que a intenção do legislador seja fazer essa desafetação para fazer simplesmente uma habitação própria e permanente. A última questão que foi aqui indicada para responder dentro do que seria o tempo das perguntas e respostas, que vai aqui já um bocadinho ultrapassada, é se podem ou devem as partes, vendedor e comprador, inclusive é por sugestão do mediador, solicitar ao notário que oficie o ato de compra e venda e exar na escritura por declaração das partes que o imóvel é ilegal, com eventual especificação da razão da ilegalidade, e que o comprador reconhece e aceita a compra do imóvel nessas exatas condições. É possível pedir isto. Eu recordo, depois fica um pouco contraditório, recordo que a expressão do artigo 19 da lei, do decreto-lei, ela tem que lá estar. Ou seja, a escritura não comprova a existência dos títulos urbanísticos, mas sim, esse é um ponto perfeitamente relevante. Reparem, é a tal relevância também da due diligence e dos contratos mais sofisticados. Muitas vezes nos contratos mais sofisticados, mesmo hoje, não por questões naturalmente de falta de licença de utilização, já se faziam vendas as is, em que todos estes não, porque não estão previstos, mas um conjunto de outros riscos eram elencados e ambas as partes assumiam o seu conhecimento e a parte compradora assumia o risco pela sua existência. Mas sim, mas aí tem que ser feito, na nossa opinião, mais do que propriamente um notário pôr uma ou duas linhas, é preciso especificar o que é do conhecimento das partes, qual é o problema específico que o comprador tem conhecimento e o comprador também informar que, apesar de ter esse conhecimento específico desse risco, ainda assim informou sua vontade de adquirir.